Hoje você chega numa realidade em que você chega, fulano está conversando com alguém. Mas esse conversando com alguém é um conversando que já teve um beijinho, que já teve um negócio ali. Não, fulano está só conversando com fulano, né? Mas a pessoa já começou a se relacionar, já se encontrou, já teve um beijinho ali, uma coisa. Não, a gente está só conversando. Cada dia mais a sociedade vem encontrando modos de fragilizar o relacionamento entre um homem e uma mulher. Sim. Ao ponto de dizer que a pessoa se encontrou, deu um beijinho, saiu para jantar, tomou um sorvete e disse, não, a gente tá só conversando. Tipo assim, a gente tá só conversando, é só uma conversa, não. Aí você escuta um jovem dizendo pro outro, uma pessoa dizendo, não, fulano tá conversando com alguém. Não, se ela tá conversando com fulano. Aí eu escutei assim, mas peraí, mas o que é conversar com fulano? Não. Ao ponto de você estabelecer uma possibilidade de relacionamento se você segue ou deixa de seguir alguém. Sim, isso que eu ia falar. Tem muito isso, né? Imagina. Bizarro. Se fosse assim, eu tava lascado, porque eu nem ligo pra quem eu sigo, nem ligo quem me segue, nem ligo quem eu deixo de seguir. Curtir, eu não sou muito de curtir nada. O Lênin reclama que eu olho, eu não tenho paciência de estar apertando um coraçãozinho, não é meu. Eu trabalho com redes sociais, mas rede social me deixa meio assim, com a cabeça meio ruim, assim, eu não gosto. Então, ali eu não sou de muito seguir. Agora, se for depender, se eu disser que eu gosto de alguém, se eu curto ou se eu não curto, sim, no sentido de admirar o trabalho de alguém, se for depender de uma curtida, acabou. Mas hoje, tem muito isso, né? É a conversa, que já é um relacionamento, né? A gente tava conversando e você saiu com fulano. E aí? O que é isso que nós estamos vivendo, né? Mas a gente tava conversando e você seguiu fulana. Deixa de seguir ela. Cara, que tipo de relacionamento que hoje nós encontramos na sociedade e como que nós vamos fazer para que os nossos filhos encontrem ainda nesse mundo um amor vivente? Tipo assim, uma possibilidade de se relacionar com alguém maduro que entenda realmente que existe possibilidade de algo mais profundo, amadurecido entre o homem e a mulher, cara. O que você acha? Eu vou te falar, tem uma coisa que eu acho que blinda. E foi uma coisa que eu e a Thaís vivemos. As pessoas precisam aprender a se posicionar. Eu acho que o posicionamento é a única coisa, sinceramente, eficaz que pode ter para ajustar esses relacionamentos. Quando eu fui namorar, quando eu cheguei na Thaís, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim, que eu queria namorar com ela. Mas tinha um pequeno detalhe. Eu namoro para casar. Então eu falei pra ela, eu quero casar. Então eu não tô namorando por namorar. Se você é uma pessoa que hoje você fala, não, eu não quero casar não tem a mínima pretensão de casar. Então a gente nem começa. Era um posicionamento que eu tinha muito claro. E ela tinha outra, ela falou, ótimo, eu também só vou pra cama depois de casada. Ponto. Aí eu falei, ih, agora eu me ferrei. Porque era isso, eu queria casar, mas eu queria ter vida sexual. Ela tinha um posicionamento, eu falei, ótimo, eu aceito seu posicionamento, você quer casar, eu também quero. Só que a gente vai ter que construir isso agora. Só que eu não vou pra cama antes. Fim. E assim, minha cabeça, quando eu casei, e eu conto essa história muito tranquilamente, minha cabeça, quando eu casei, não, quando eu comecei a namorar com ela, minha cabeça era, 1 mês, 2, 3 meses eu dobro ela. Essa era a minha cabeça. E olha que eu frequentava a igreja, frequentava grupo de oração, mas não tinha essa honestidade do processo. 2, 3 meses eu dobro ela. Não dobrei. Não dobrei. E com o tempo, o posicionamento dela gerou posicionamento em mim. Com o tempo, nós dois começamos a lutar honestamente para viver um namoro casto, né? Para viver a castidade ali, para viver essa não relação sexual e de fato buscar a Deus. Então a gente foi construindo isso no nosso namoro. Mas, de novo, foi o posicionamento dela que mudou. Tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou falar? Vai, gente, chega e fala. Não é o como. Mas se eu falar isso, eu nunca vou arrumar namorado. Eu nunca vou arrumar namorada. Imagina um homem hoje em dia, um homem com 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade, virar pra menina e falar assim, olha, eu quero namorar com você, mas a gente não vai ter relação. Se eu falar isso, ela vai correr. Meu cara, primeira coisa, você já tentou? Já testou isso? Exatamente. Já se posicionou mesmo? Porque assim, tem um monte de boas mulheres que estão só esperando isso de um homem. Tem mulher que vai achar um absurdo mesmo. E bom, tudo bem, essa mulher que vai achar um absurdo não é uma mulher pra você. Simples assim. Mas aí entra toda aquela questão, né? Onde é que tá acho que o grande ponto de viragem? As pessoas, elas não querem se responsabilizar. E aqui o meu argumento é diferente do que a maioria diz. Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa não quer se responsabilizar, que quer viver uma vida tranquila, de prazeres. Eu acho que não é isto.
Eu acho que não é isso. As pessoas não querem se responsabilizar porque não tem boas referências de pessoas que se responsabilizaram e fizeram a coisa acontecer. Sim. Sabe? Porque elas estão olhando pro pai e pra mãe e tá ruim aquele relacionamento. Ou estão divorciados, estão separados. Estão olhando pros amigos, pros primos. Num país tem uma taxa de divórcio hoje de 65%. Eu acabei de ler uma reportagem agora de que o STJ autorizou o divórcio unilateral. Você viu disso agora? Unilateral, deixa eu tentar entender. A mulher chega no cartório e fala assim, eu quero me divorciar. Tá bom. Ela assina um papel. Ele não vai comunicar o cara, não. O cara vai ficar só sabendo depois. Vai saber depois que tá divorciado. Olha só. Entendeu? Então, assim, divórcio Wi-Fi. Exatamente. É um divórcio delivery. A distância delivery, gostou? Exato. Gostei. Divórcio delivery. Que absurdo, rapaz. É isso. Então, assim, como é que a gente consegue ajustar isso? Acho que a primeira coisa, a gente precisa de referência, né? As pessoas precisam procurar referências nos lugares certos. Por isso que eu acho muito difícil alguém hoje se dispor a ter um bom namoro, um namoro casto, um namoro que se dedica, que busca a Deus, um namoro que quer um casamento, sem os dois estarem olhando para o mesmo lugar e um lugar de referência. Senão, eu acho pouco provável que consiga dar certo. Agora, Thaís, como que era para você, nessa época, como que era a estratégia para você manter-se naquele seu posicionamento? Porque a gente também não vai colocar aqui um conto de fadas. Um cara que já tinha ali, que queria ter uma vida sexual ativa na mente dele, né, inicialmente, deve ter instigado algumas possibilidades ali, deve ter ali, né, chegado de uma forma mais clara na coisa. E como que foi você para falar também para as mulheres que querem ter esse posicionamento, ou que têm esse posicionamento, para manter tudo isso mesmo com eminente risco de perder aquela pessoa, ou ele ir embora, ou não ficar, ou outra mulher chegar e levar e tantas outras coisas? Acho que, assim, a primeira coisa é a convicção, sabe? Se você não tem um entendimento claro do que é a vivência da castidade, né? Por que você tá... Às vezes, você não tem logo de cara, né? Às vezes, não, eu ouvi dizer que é bom, mas eu não sei por quê. Sabe, busca entender o porquê de o que é a vivência da castidade. É não ter relação sexual? Não, não é só isso, né? Isso é um detalhe da castidade, né? Tanto é que dentro do matrimônio é o oposto disso, né? Viver bem a sexualidade. Então, assim, e continua sendo castidade. Né? Exatamente, continua sendo castidade. Então, ter esse entendimento mesmo, profundo do que é, né? Porque se você não entende, você não vai nem conseguir argumentar com o outro, né? Porque você vai chegar... Não quero ter relação, pronto, é isso, é a minha escolha. Fica parecendo que escolhi esperar. Parecendo que, só sabe, chatice. Não é só chatice, exatamente. Você vai se tornar uma pessoa chata. Você não vai colocar o peso, entre aspas, né, que aquilo ali merece, né? O olhar atento que aquilo ali merece. Então, é ter essa convicção, primeiro passo, né? Uma convicção, assim, pessoal. Entende? Uma convicção pessoal mesmo, assim, uma convicção firme. Eu me lembro de eu usar argumentos do tipo assim, mas a gente não vai ter nada, não. Mas isso então é sinal de que você não me ama. E ela convictamente fala, não, é exatamente por te amar. Eu te amo tanto que eu me importo com você, com a sua alma, e eu importo que a gente queira casar. E para ter um bom casamento, a gente vai ter que viver isso. Eu falei, caramba. Então, assim, eu acho que o primeiro, o ponto central era a convicção, sabe? Eu tinha muita convicção, muita convicção. E eu falava muito pra ele, né, das ocasiões, né? É claro, às vezes não precisa ser uma coisa explícita, né? Você não vai também sair correndo da pessoa, né? Mas assim, por exemplo... Mas já aconteceu. Já aconteceu. Eu já saí correndo. Eu já tive que sair correndo. É verdade. Já teve que sair correndo. Mas assim, se você sabe que tem uma ocasião, né, que você vai ficar sozinho, poxa, pra quê, né? Se você quer viver de verdade aquilo ali, tenta sempre estar na presença de outras pessoas, né? Em local público. Você precisa ter uma consciência também, né? Porque assim, é muito fácil você viver a castidade, aquela coisa, né? Primeiro, que assim, não é que, não tinha nenhum interesse, eu não tinha nenhuma atração por ele. Não, de maneira nenhuma, né? Isso tem que acontecer, né? Se você não sente atração pelo outro, então, peraí, alguma coisa tá errada, né? Não tá saudável. Exato, não tá uma coisa saudável. Então, assim, não é que, não, você não sente nada, você não tá nem aí. Não, é o contrário, né? Você quer estar junto da pessoa, mas tem
um bem maior ali que você defende, né? E que você sabe que aquilo ali vai gerar um fruto que, assim, nada vai apagar. Nada, sabe? Pode acontecer o que for. E nós colhemos muitos frutos disso. Muitos frutos mesmo, sabe? Muitos. Eu falo assim que parte do que a gente viveu na reconstrução do nosso casamento se deu pela vivência muito da castidade. Então, assim, né? Uma coisa que, assim, você jamais vai se arrepender. Jamais, jamais. E ter essa convicção faz toda a diferença. Porque se você for confrontado pelo outro, você vai saber se posicionar. Você vai saber se posicionar. Isso faz toda a diferença. E a mulher que tem uma firmeza nesse sentido, né? Mas assim, sendo delicada, né? Amorosa, explicando e tendo paciência também, porque não é uma coisa que às vezes o outro não vai entender de cara e tá tudo bem, porque às vezes é uma pessoa que, não, porque eu sou católica, sei lá, então se eu não arrumar um menino que usa a camisa fechada até aqui, um crucifixo de 30 centímetros no peito, não vou, então, não vai dar certo, eu não vou conseguir namorar porque não vai entender o que é castidade. Não, sabe? Nossa, a gente tem tantos amigos, assim, a gente já ouviu tanta história de pessoas que às vezes viveram uma vida completamente desregrada, um namoro completamente desregrado, em certo ponto do namoro entenderam o que era a castidade, falaram, não, peraí, a partir de agora a gente vai mudar totalmente a rota, e mudaram totalmente a rota. A Andréia, né, tem um livro que conta muito bem assim disso, né? A Andréia Biselli, uma amiga nossa, e fala muito dessa restauração mesmo que você pode viver na sua vida, né? Independente das experiências que você já teve, sabe? É uma coisa que é muito bonita, assim. Sim. Não, eu ia falar que você tava olhando demais pra lá, pra câmera, não é pra cá. Ela é atriz, viu? Respeite a atriz, tá? Respeite a atriz. Respeite a atriz, né? Pra onde que eu tenho que olhar? Tá sufocando a artista. Eu tenho que olhar pra câmera, né? Eu tenho que olhar pro pode ir pros dois. Ele entendeu. Ele merece. Não, e outro. Né? A mulher é atriz, cara. Você vê. Mas sabe o que eu queria trazer aqui? Então imagina só. Eu e Zulene, a gente viveu um processo parecido, né? Nós tivemos a graça de casar os dois, esperando. Eu casei virgem, a Zulene casou virgem. A gente viveu esse processo maravilhoso de esperar, de estar junto para isso. Foi algo muito especial. Mas aqui eu queria trazer, vamos supor, o Jorge já foi um pouco diferente. Ele se aproxima com uma intenção. Sim. E talvez as pessoas que vivem algo nesse sentido e que namoram ou que vão namorar ou alguma coisa parecida, pode dizer, nossa, mas eu já experimentei, então pra mim é um caminho sem volta. Exato. Pra mim, tipo, não vou colher fruto nenhum disso. Talvez ela que tá aí esperando, tudo bem, mas o que é que vai servir disso pra mim e tal? E pra você, o quanto que foi construtivo esperar? O quanto que teve, tipo assim, tipo de experimento mesmo, de experiência com a própria vida sexual e com a vida com a esposa, e o quanto que isso foi frutificante para você, mesmo tendo sido um processo diferente, né? De você começar a esperar dali, mas uma coisa que já era uma vida sexual ativa, para quem tá aí e diz assim, olha, não adianta eu querer uma pessoa dessa porque eu já tenho minha vida, já tá lá na frente e tal, não sei o que e tudo. E o quanto que isso gerou fruto para você? Gerou muito, sim. O grande turn point da minha conversão foi isto, assim. Foi eu entender que num dado momento eu falei, caramba, ela não vai ceder. Eu amo essa menina, eu preciso viver esse negócio. E aí foi onde a primeira vez que eu me peguei verdadeiramente pedindo alguma coisa pra Deus. E olha que você conhecia de igreja, viu? Conhecia, lia, estudava desde muito cedo. Tipo, não era um cara avesso à vida de igreja, não era um cara fechado a Deus, nada disso. Nada disso. Tinha essa concepção do sagrado, mas assim, não rezava, a verdade era essa. Fazia aquelas orações do dia a dia ali, mas assim, nada muito honesto, sabe? Faltava honestidade no meu coração. E a primeira oração honesta que eu fiz foi, Senhor, eu preciso dar conta desse negócio então. O senhor vai ter que me ajudar, porque eu amo essa guria, eu realmente amava muito. Eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar aqui. A Thaís, ela sempre deixou muito claro o posicionamento de que não teria nada, e ao mesmo tempo, ela nunca deixou de dizer que havia desejo, que havia atração. Ela nunca deixou de dizer isso. Ela falou, que fique muito claro, eu quero tanto quanto você quer. Só que a questão é por amor que eu não vou fazer. Sabe? Então ela sempre deixou isso muito claro. Então eu entendia que ela não estava avessa a mim. Sim.
ela queria fazer isso por mim. Não, sabe? E um detalhe, assim, que eu até queria comentar. Essa é uma coisa que é muito importante, porque você tem 1 milhão de relatos no consultório de pessoas que vivem a castidade no namoro de uma maneira completamente errada. Neurótica. E aí a pessoa se casa, ela não consegue ter uma relação com o marido. Porque ela cria umas barreiras, assim, desproporcionais, né? Acho que é uma coisa também. Aí não vivencia a castidade do matrimônio, que é uma castidade que rege a relação constante, frequente, entrega total, livre, fiel e fecunda, né? Então, assim, pra mim, foi muito... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um casal de pacientes, eles ficaram casados 10 anos no civil. 10 anos. E aí eles se deram conta de que eles fizeram errado, eles precisavam casar no religioso e tal, aquela coisa toda. Só que eles precisavam fazer uma preparação do curso de noivo. A primeira coisa que eles fizeram, eu falei, vocês têm que viver a castidade. Não, mas a gente tem 10 anos de casado, que não sei o que. Eu falei, viver a castidade. Ah, que não sei o que. Eu falei, castidade, tá bom. E o marido tinha uma dificuldade muito grande com pornografia e masturbação. Muito grave, assim, grave, terrível. Pois ficaram 6 meses no processo, fizeram o curso de noivo, ficaram 6 meses no exercício da castidade. 6 meses. 2 coisas aconteceram depois que eles casaram na igreja. A primeira delas foi o relato dele falar pra mim e falou assim, olha, o que a gente fazia antes, aquilo não era sexo. Foi a primeira coisa que ele falou pra mim. Aquilo não era. Isso aqui é outra coisa. Ele falou, eu nunca tinha experimentado esse negócio. Isso aqui é algo novo. Então, assim, o quanto a sacralidade do matrimônio, ele ressignifica mesmo, inclusive a relação sexual. A segunda coisa que ele me falou, ele falou assim, olha, venci o vício. Eu falei, como assim? Ele falou assim, venci o vício. Agora eu aprendi a ter autocontrole. No momento que eu entendi que eu precisava fazer isso por ela, eu consegui fazer também por mim. E aí resolveu todas as coisas. Eu falei, pronto. A vivência da castidade é gerar autocontrole. E eu sempre falo isso no meu Instagram. 99,99% de todos os problemas que tem no meu Instagram hoje foi porque um dos dois, ou os dois, perderam o autocontrole. É sempre isso. É sempre a perda do autocontrole. Ou por questões financeiras, ou por questões sexuais, ou por questão de vícios, mas é sempre a perda do autocontrole. E pouquíssimas coisas nesse mundo ensinam autocontrole quanto a vivência da castidade. Muda tudo. Muda tudo. Você pensou alguma vez em dizer, cara, não é pra mim essa menina? E depois várias. Eu quis desistir várias vezes. Aliás, eu falei brincando aqui, mas aconteceu mesmo. Umas 2, 3 vezes. Você saiu correndo? Eu saí correndo da casa dela. Porque ela botou você pra fora ou não? Não, porque eu falava, vamos, ela não, então vou correr aqui e saía correndo. E saía doido. Com raiva, com ódio. E eu morava não muito longe da casa dela, morava assim 1,5 km da sua casa. É mais ou menos isso. Saía correndo, raivoso pra minha casa, assim. A pé? Irritado, a pé. Saía a pé. Que é esse doido que tá correndo? Qual é o motivo? Tá fugindo. Aconteceu algumas vezes. E nessas vezes, quando eu parava em casa, eu vinha uma raiva, assim. Por que eu tô vivendo isso? Pra que eu tenho que viver isso? Eu queria desistir. Só que na mesma medida vinha uma força de falar, não é isso que você quer. Você quer viver isso, você quer enfrentar esse negócio, sabe? E lutar contra. E aí eu acalmava. E aí, de novo, é onde vinha o gatilho da oração. Meu gatilho de oração era toda vez que eu queria afastar dela. Aí vinha um gatilho de oração. Olha só. Todas as vezes. Todas. Inclusive, às vezes, de vez em quando eu falo isso, as pessoas perguntam assim pra mim, Jorge, como é que eu sei que alguma coisa é de Deus, assim? Eu falei, cara, tem uma forma que eu acho muito ajustada, assim, funciona na maior parte das vezes. Não sei se você esteja sendo desonesto, sim, mas geralmente são aquelas coisas que te levam pra perto de Deus. Claro. É bem simples, assim. Isso. Deus quer perto dele. Como é que eu sei que uma coisa é de Deus? Te leva pra perto dele? Traz paz. Traz paz? Padre Pio traz consolo. Isso, né? Para o discernimento, se traz paz no coração, é o passo 1 para saber que alguma coisa é de Deus. É isso aí. É o desejo, né, de estar com Deus, e isso é muito legal.